Para começar, para quem não sabe, a Primeira Guerra foi um conflito devastador que ocorreu principalmente na Europa e matou milhões de pessoas. Foi o que levou o mundo para a ascensão dos regimes totalitários. Porém, a fim de não aprofundar vocês tanto, isso ficará em outro vídeo. Antecedentes da guerra. 1. A paz armada. Antes da guerra, os países europeus estavam passando por um período de crescentes ameaças uns aos outros, e como eles estavam cagados de medo de uma guerra, eles meio que começaram a se militarizar, processo que ficou conhecido como paz armada, tendo iniciado na segunda metade do século XIX e acabado no ano que a guerra se iniciou. 2. Imperialismo europeu. Os países europeus queriam recursos e mão de obra barata para suas indústrias, já que eles estavam passando por uma Belle Époque, um período que os europeus eram o centro do mundo e o centro das atenções, cheios de evoluções tecnológicas. Para ter os equipamentos de alta tecnologia deles, eles precisavam de recursos. Para conseguir tais recursos, eles queriam colônias, já que a Europa não possuía tudo o que eles precisavam e tinham sido expulsos das Américas pelos Estados Unidos. Então os europeus tinham certas brigas que vão ficar no próximo tópico. 3. Nacionalismo. Os europeus, se sentindo os donos do mundo, começaram a se achar os reis da parada toda. Assim o nacionalismo começou. O nacionalismo era basicamente o povo de um país falando para seu próprio povo quão foda eles eram, e assim fazendo com que as pessoas de tal povo fiquem inspiradas e queiram transformar a nação mais forte e cada vez mais arrogantes com as outras nações, achando que são superiores às outras nações. 4. As tretas entre europeus. Os europeus nesta época, por desejarem territórios para terem suas matérias-primas, acabaram por dividir a África na Conferência de Berlim. No entanto, a maioria das terras foram para os franceses e britânicos. Alguns países não se incomodaram tanto por serem mais fracos que os britânicos e franceses. No entanto, alguns países como a Alemanha e a Itália, que haviam se unificado recentemente, não conseguiram muitas colônias e ficaram com raiva. Os alemães eram quase tão fortes quanto os britânicos e não toleraram o fato de terem pego poucas colônias. Outras das tretas também eram internas. Os austro-húngaros, por exemplo, possuíam grandes quantidades de povos que eram contra o império, pois basicamente eles deixavam os povos austriacos e húngaros controlarem quase tudo, enquanto outros povos ficavam de lado. Com isso, ficavam revoltados com o governo austríaco. 5. Alianças. Os europeus, para evitarem que ficassem no mano a mano, resolveram fazer amiguinhos na Europa. As principais alianças que foram feitas na época foram em Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A aliança era composta por Alemanha, Áustria-Hungria e os comedores de pizza trairas Itália. Já a Entente era composta por Reino Unido, França e Rússia. Futuramente os Estados Unidos, Itália e Japão entrariam deste lado. 6. Assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era o herdeiro do Império Austríaco, um dos impérios mais fortes da Europa. Ele foi morto por um grupo terrorista sérvio conhecido como Mão Negra. Com sua morte, os austriacos, que já desejavam dominar a Sérvia há tempos, só utilizaram isto como motivo para declarar guerra aos sérvios.